Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. E não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia também para todos que nos acompanham pelos canais, pelas mídias, YouTube, pela Rádio Veredas. O Senhor hoje vem continuar a história que está sendo contada no livro do Êxodo sobre a libertação do povo do Egito. Toda a narrativa que vem há semanas já contando sobre como o Senhor foi bom para com Israel, que mesmo o mal feito pelos irmãos de José, filhos de Jacó, acabaram, por providência divina, sendo para a sua salvação. É a palavra final, onde José perdoa os seus irmãos, e aí fala: não fiqueis tristes, porque foi para a vossa salvação que aconteceu isso comigo. Deus transforma a nossa vida através da mudança do curso da história. Ele aproveita muitas vezes dos nossos sofrimentos para poder tirar um bem. Não é Deus que causa os sofrimentos, são as consequências dos nossos pecados. Todo sofrimento, remorso, ressentimento dos irmãos de José foi consequência do mal feito deles, do pecado deles. Mas Deus aproveita daquilo para que daqui tantos anos, quando chega a fome no Egito, em toda a região de Canaã, o Senhor cuida das 12 tribos, da descendência de Abraão. O Senhor vem cuidando de nós a cada tempo. E as leituras que vão nos acompanhando esse grande feito, vão mostrando, e também até chegar no Evangelho, até o cumprimento de toda a obra de Deus, que é a nossa salvação pela morte, pela paixão, morte, a cruz, morte de cruz, e ressurreição e ascensão de Jesus. Ele vai mostrando, que a gente fala na hora da elevação da hóstia: provai e ver de como o Senhor é bom. Vem provar. E nós, ao participarmos da Santa Missa, vamos provar isso, provar de Deus o seu amor, através da Santa Palavra, desta palavra que é uma palavra de salvação, e através do Santo Corpo e Sangue de Cristo, que se deixa: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele cumpre a sua promessa, e está conosco todos os dias, para nos salvar, nos libertar. Então, aqui na primeira leitura vai ser mostrado, na continuação dessa história de salvação do povo, depois de 400 anos, quando o povo perde a amizade com o faraó antigo, que era da época de José, e aí se sucede vários faraós. Então o povo começa a ser trucidado, maltratado, escravizado. E o Senhor olha para o seu povo: tudo tem um propósito. Ele vai e faz toda a história de libertação do Egito, depois de 400 anos morando as tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó morando no Egito. E a partir dessa libertação, acontece toda a questão da Páscoa, da libertação, das pragas que Deus manda, a gente já sabe da história. E aí então, a vigília, onde o Senhor manda também. E aí temos a dinâmica sempre da partilha: matai um novilho, matai um cordeiro, ou pode ser também um cabrito. Se faça a conta, a gente precisa fazer as contas para a nossa administração econômica em casa.
para o alimento de todo mundo, mas aqui na vigília, para sair das pressas, o pão nem dá tempo de levedar, de fermentar. Então, é aí que surge o pão ázimo. É o que a gente usa na Santa Missa. O pão, a partícula que vai ser consagrada no corpo de Cristo, sem fermento, água e farinha. E aí fala, matar então um cabrito ou um cordeiro, se não der a quantidade da casa de acordo com o tamanho, chamai o vizinho e fazer a conta se vai dar para todo mundo, partilhar. Às vezes quando nos sobra, o novilho, o cordeiro é grande, o cabrito é grande, partilha com aquele, chama para sua casa. A hospitalidade do povo judeu, que é passada para todos os cristãos também. E aí nós podemos dar graças diante de toda a história que falei para vocês em relação ao amor de Deus por nós, como o Salmo nos convida. Eterna é a sua misericórdia, de geração em geração vai perdurar. E aí nós vemos também o Senhor convidando cada um de nós, porque o Salmo vai mostrar toda a fala em relação à libertação do Egito, né? Ele cortou o mar vermelho em duas partes, porque eterno é seu amor. Ele feriu os primogênitos do Egito, tudo que está descrito na primeira leitura. E por isso devemos dar graças, porque provai e vede como o Senhor é bom, porque Ele é bom eternamente. Por fim, toda essa palavra de salvação, essa história de salvação para cada um de nós, vai perpetuar por toda a vida. E aí o fim do evangelho de hoje, de Mateus 12, onde o Senhor manda ninguém falar que Ele é o Filho de Deus, para que a Escritura se cumpra. No final fala assim, em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Tanto é que fala-se que Ele curou inúmeras multidões, que apesar de ter se afastado ali do centro da evangelização na época, por causa da perseguição, porque queriam matá-lo, inúmeros fatos, né? Ontem, Jesus dá uma lição em relação à Escritura para aqueles que condenavam os seus discípulos com fome, que estavam comendo as espigas no milharal em dia de sábado. No milharal não, que era trigo que eles estavam colhendo. E então, comendo, não pode fazer isso em dia de sábado. Lembra eles das Escrituras, dá uma aula como verdadeiro mestre das Escrituras, e aí é perseguido, e por isso ele tem que sair de lá. Começam a tramar, está se aproximando a derradeira hora de Jesus. Agora é chegada aquela hora que ele fala para Maria nas bodas de Caná, ainda não é minha hora de se manifestar os milagres, de chegar à crucifixão, de chegar à redenção de toda a humanidade. E aí ele começa então a fazer os milagres, e nesse momento que ele se afasta, grande multidão o segue, e ele cura a todos. Imagina quão é bom Jesus. Todos que se aproximam dele, ele cura. Qual é a sua necessidade, a minha necessidade de cura? Na parte humana, na parte espiritual cristã, como estou vivendo, onde eu preciso de cura de Jesus para a minha mente ser liberta das amarras que o mundo me ensinou lá fora e conseguir viver os 10 mandamentos que, como a música, me abrem as portas do céu. Aquela música, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor, né? É a confiança depositada no nome do Senhor. Mas a parte da música nos mostra, creio em Deus, uno trino e eterno. Depois, eu espero salvar a minha alma. Com a graça de Deus, cumprirei sempre os 10 mandamentos. É o que a gente precisa ter confiança no Senhor e pedir as curas. Se não estou vivendo bem os mandamentos, se não estou buscando os sacramentos, se não estou obedecendo à Santa Igreja que transmite o que Jesus mandou transmitir e ensinar a obedecer, o que eu preciso então para a minha verdadeira conversão? Colocar, depositar toda a minha esperança no nome de Jesus. É através desse nome santo, poderoso, glorioso, que Paulo converteu pela pregação, falando do nome de Jesus e de seus feitos, converteu 2.000 homens. É por esta fé no nome de Jesus que o apóstolo Pedro, São Pedro, converteu 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É por esta fé no nome de Jesus, na pessoa de Pedro, que pregava e cria, acreditava e seguia o nome de Cristo,
que as pessoas buscavam passar pelo menos perto da sombra de Pedro. E eu e você, estamos depositando na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, a fé, a esperança no nome de Jesus, que salva toda a humanidade? O único que é o Deus do impossível, o único Deus acima de todas as coisas, não existe outro Deus além dele, nos diz a Escritura. É preciso então, queridos irmãos e irmãs, depositar a nossa fé, a nossa esperança no poder do nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.